Querido Deus e maravilhoso Pai, ao Senhor damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Cremos que Tu estás aqui neste lugar, Tua palavra nos diz isso. E com todo temor e tremor do nosso coração, nós pedimos a Ti, fala conosco. Abre os olhos do nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. E além de compreendermos, ajuda-nos, Espírito de Deus, a aplicá-lo na nossa vida diária. Nós pedimos isso por Tua graça, bondade e misericórdia. Não nos faça, Senhor, ouvintes esquecidiços, mas que possamos guardar a Tua palavra no coração e que essa seja uma boa terra para que o fruto se produza e multiplique. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Hoje eu vou estar dividindo a mensagem com você nesta manhã. Um breve recado do Senhor, o qual eu tenho certeza que assim como tornou a minha vida cristã muito mais fortalecida nele, eu creio que vai fortalecer você também nesta manhã, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo, Gálatas, no capítulo 5, dos versos 1 ao 8, nós vamos estar lendo nesta manhã. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos do louvor, cada um dos nossos colaboradores. Agradeço a Deus por esta igreja, a qual o Senhor tem nos dado o prazer de pastorearmos. Como estamos felizes nesse tempo, como o pastor Marcelo declarou aqui, realmente o nosso coração se enche de alegria com essa afirmação. Você tem igreja, amém? Você tem igreja, você tem pastores que amam não somente a sua vida, mas acima de tudo amam ao Senhor e a palavra dele. Porque antes de termos um compromisso uns com os outros, nós temos um compromisso com o Pai. E como isso é gratificante ao nosso coração, ver o que Deus tem feito nesse tempo. Você viu pelo IBN News que nesse primeiro semestre aqui da nossa igreja temos tido várias programações, eventos, os quais nós temos ali feito de todo o coração e contado com uma equipe maravilhosa. E um evento que para nós vai ser algo marcante, eu tenho certeza disso, também vai ser este culto azul, como pais de um adolescente atípico, né, com TEA, o transtorno do espectro autista. Nós temos um prazer muito grande de poder alcançar famílias que, como nós um dia, precisavam ouvir também o evangelho que nos sustenta na crise, amém? E eu quero dividir com você hoje essa palavra que está lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 1 ao 8. Peço que você segure o sono, peço que você segure qualquer dispersão agora e se concentre nesse momento, nesse texto e nesta mensagem que vou estar dividindo com você. A carta de Paulo diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós, que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, combatendo os falsos ensinamentos, que diziam que o sacrifício de Jesus na cruz, igreja, não era suficiente.
que eram necessárias, além da fé em Cristo, que os gálatas, os gentios convertidos, eles deviam observar ainda as práticas e leis judaicas. Que eles ainda precisavam fazer algo a mais, como a circuncisão, para que eles pudessem então alcançar a salvação em Cristo. Paulo, na carta aos Gálatas, começa defendendo o seu ministério, porque esses falsos ensinamentos que entraram ali na igreja da Galácia estavam fazendo com que eles começassem até mesmo a duvidar do ministério apostólico de Paulo. Se Paulo era um apóstolo de Jesus ou não. Depois eu te aconselho, como eu disse às mães ontem, a ler o livro, ou melhor, a carta de Gálatas. É uma carta curta, mas fantástica. Como Paulo afirma a forma como somos salvos. Fomos salvos pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, defende o seu ministério e também defende a salvação por meio da fé, alcançada puramente pelo mistério da graça de Deus. Um favor que não merecíamos, mas que o próprio Deus conquistou para nós, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Eu quero dizer para você que nesta manhã o meu propósito é compartilhar uma mensagem que serve como um alerta, mas também como um alívio, quando nós reconhecemos que fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Paulo, ele começa este capítulo, o capítulo 5 que nós acabamos de ler, ele começa nos pedindo para permanecermos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu quero que você entenda que essa liberdade, ela consiste em crer no sacrifício de Jesus na cruz. Naquele sacrifício que foi entregue por nós e que nos livrou do quê? Do inferno. Nos livrou da perdição. Todos nós fomos concebidos em pecado, como diz a palavra. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Ele se fez pecado por nós, levando sobre si as nossas maldições, dores, enfermidades. E naquele momento, a partir daquele dia, nós tivemos a oportunidade de sermos salvos do inferno, mas principalmente de quem? Da ira de Deus. Por isso fomos libertos do inferno. Às vezes nós ouvimos mensagens que diz que o sacrifício de Jesus nos livrou do inferno por conta de Satanás. Não, nos livrou da ira de Deus. Quem nos lançaria ao inferno era o próprio Deus, por conta do pecado, do homem que se afastou dele. E aquele sacrifício maravilhoso chamado Jesus Cristo nos tornou aceitos diante de Deus, amém? Eu amo a palavra que Paulo diz que nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça, podemos falar com o Senhor de forma livre. Essa é a liberdade com que Cristo nos libertou. A partir da cruz fomos salvos para que não mais tenhamos a necessidade de observar rituais humanos. Nós não precisamos mais pagar pela salvação, nós não precisamos mais fazer algo mais para ser salvo. Jesus fez toda a obra necessária. E eu quero que você entenda nesta manhã que a oração, o jejum, os propósitos que fazemos como igreja, como povo do Senhor, é pelo prazer de conhecê-lo mais e mais. É pela graça fomos salvos, não por conta das nossas obras, mas para fazermos as boas obras, amém? Então, essa introdução que eu quero dizer para você é que você precisa crer nesse sacrifício, você precisa crer nessa graça que nos foi concedida. É pelo prazer de servir a Ele, de estar comunhão e de ter comunhão com Ele, que nós hoje fazemos todas as nossas disciplinas espirituais, como o jejum, como a oração. Estamos no processo da santificação e as práticas espirituais precisam ser feitas por nós, amém? Nós que vivemos pela fé, nós aguardamos essa justiça que vai vir com a volta de Cristo. O que importa para nós que somos salvos hoje é a fé que se expressa pelo amor. A fé se expressa pelo amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Nós precisamos aprender a exercer esta fé, amando o Senhor incondicionalmente, servindo, como o próprio pastor declarou aqui, os 2 mandamentos que o Senhor resumiu, os 10 ali, ele disse:
Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu amo que lá na frente Jesus vai dizer, esse mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, Jesus vai dizer assim, ó, e você deve amar o próximo como eu amo vocês. Olha que coisa interessante. Amar ao próximo como eu amo vocês. Se você prestar atenção como que Deus nos amou, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Ele prova o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. E às vezes nós temos um certo equívoco quando pensamos que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, e aí olhamos para o próximo segundo olhamos para nós. E às vezes nós nos tornamos o juiz do próximo e queremos amar aqueles que nos amam e queremos valorizar só aqueles que nos valorizam, queremos simplesmente fazer o bem só para aqueles que nos fazem o bem. Mas quando nós olhamos para essa parte, quando Jesus diz amar o próximo como Ele nos amou, nós então entendemos que eu preciso amar o próximo quando ele não me ama, eu preciso valorizar o próximo quando ele não me valoriza, eu preciso fazer o bem quando o meu próximo não me faz o bem. Por isso, o Evangelho continua sendo cruz e continua sendo renúncia. E a fé é expressa por intermédio do amor. Como diz o apóstolo Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada me serve. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, de nada me serve. Eu preciso fazer isso de uma forma, como disse o pastor Marcelo aqui também, de uma forma de entrega, deliberada, voluntária, como o Senhor assim o fez, amém? Então eu quero dizer para você que, no entanto, Paulo exorta aos Gálatas que estavam correndo bem. Eles estavam dizendo, vocês estavam caminhando tão bem, vocês creram no sacrifício, vocês receberam ali a alegria da salvação por conta do que eu preguei, da mensagem que eu preguei. E aí ele dá uma exortação a eles, e é essa frase que é o tema da nossa mensagem de hoje. Ele diz assim, quem vos impediu? Quem vos impediu? Paulo não diz o que vos impediu. Paulo diz quem. O que nos leva a pensar, a refletir acerca do que pode impedir a nossa caminhada. Ou melhor, quem pode impedir a nossa caminhada cristã? Quem pode atrapalhar a nossa liberdade em Cristo e atrapalhar o nosso crescimento na vida cristã? Não são as circunstâncias somente, mas quem está comigo durante as circunstâncias da minha vida. Isso quer dizer que pessoas podem e têm o poder de nos impedir e atrapalharem a nossa caminhada cristã. E eu quero falar só sobre dois fatos, que na minha opinião é algo que eu quero ressaltar, que podem ocorrer na nossa vida, na nossa caminhada cristã, e nos atrapalhar. De qual forma eles podem nos atrapalhar? Primeira coisa é nos trazer o desânimo da caminhada cristã. Segundo, o esgotamento espiritual. E por último, que é o pior em minha opinião, é a descrença. É você descrer no Evangelho, é você deixar de crer no poder de Deus, é você deixar de crer que a sua caminhada cristã até aquele momento não valeu a pena, é você achar que tudo aquilo que você tem vivido com Cristo não valeu a pena. E para você que está aceitando a Cristo hoje, porque eu creio que Deus está neste lugar, amém? E se você ainda não conhece o Salvador, eu tenho certeza que durante a mensagem, como nos louvores aqui já feitos, o Senhor há de se revelar a você. Você tem a oportunidade de ouvir esses dois fatos e já começar de uma forma muito esclarecida acerca daquilo que pode atrapalhar a sua caminhada cristã. O primeiro fato para mim, que pode nos impedir a nossa corrida, a nossa caminhada cristã, em primeiro lugar, são os falsos ensinamentos que nos submetem à escravidão. E quem dá os falsos ensinamentos? São pessoas. Então os falsos ensinamentos podem nos levar ao desânimo, podem nos levar ao esgotamento espiritual e a descrer. Paulo diz, não se submetam novamente à escravidão da lei. Como eu disse, a nossa salvação se dá por meio de Cristo somente. Não é por meio do que eu faço, mas é por meio daquilo que Cristo já fez por mim. Amém? Então é muito importante orarmos, sem dúvida nenhuma. Precisamos orar. Por quê? Porque Jesus orou. Jesus disse, vigiai e orai.
Nós precisamos orar. A oração, o Pai nos ensinou a orar. O Pai orava, Jesus orava, e se Jesus precisa orar, quanto mais eu e você. Mas não é pelo tempo que eu passo em oração que ali está a minha salvação. Eu fui salva e posso orar, mas não é porque eu oro que eu fui salvo. Entendeu a diferença? Não é pelo que eu faço, mas é pelo que Ele fez. Não é por quem eu sou, mas por quem Ele é. Uma vida cristã, ela vai envolver sofrimento, ela vai envolver perdas ao longo do nosso caminho. Então eu quero dizer para você, não se prenda a ensinamentos triunfalistas de conquistas terrenas somente. Nós precisamos entender que nós já triunfamos com Cristo na cruz. Cristo veio para nos salvar. Tudo que eu e você conquistamos nesta terra diz respeito à graça de Deus sobre nós, diz respeito a uma habilidade que Ele já deu a mim e a você para exercer o seu trabalho, para exercer aquilo que Ele já tem dado o talento para fazer. Então entenda que esse triunfalismo, que muitas vezes é também um ensinamento errado, nos torna crentes avarentos, os quais olham para a vida do outro medindo a sua salvação ou a sua espiritualidade pelo resultado que ele tem na vida. E eu quero dizer uma coisa para você: nós não somos melhores do que ninguém e por isso precisamos de um Salvador. É justamente por isso somos pecadores que hoje não andam mais na prática do pecado, mas se não formos salvos por Cristo, de nada nos adianta as conquistas nesta terra. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz, somos mais do que vencedores. Amém? Mas quais são as situações que antecedem o final dessa frase? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela precisa ser e estar firmada no ato da salvação. Amém? No ato da rendição, que se dá através da escolha de Cristo por nós, do nosso arrependimento e da nossa entrega total a Cristo. Nós precisamos entender que nós precisamos evitar e combater todo falso evangelho. Rejeite as falsas doutrinas. Aprenda a ser como o povo de Bereia, que diz o apóstolo Paulo, que enquanto ele pregava, eles iam e checavam cada palavra que Paulo dizia. Nós precisamos e nós temos lutado dentro desta igreja, algo que nós conversamos muito, para que cada vez mais vocês estejam firmados na palavra, para que cada vez mais vocês tenham fome e sede da palavra. Orem e leiam a Bíblia, tenham um devocional, estudem a palavra de Deus. Nós precisamos entender que para conhecermos as Escrituras, nós precisamos então mergulharmos nela. Nós entendemos que muitos desses falsos ensinamentos que são recebidos pelo povo de Deus, faz com que quando passam por uma dificuldade, não consigam então compreender o que está acontecendo, mas o mais sério de tudo é, se desanimam na fé, porque não possuem a confiança total no Senhor. E os falsos ensinamentos, igreja, sempre vêm acompanhado de um segundo fato. Muitas vezes, pessoas abusivas espiritualmente, líderes abusivos espiritualmente. Em que sentido eu digo isso? É um tópico delicado, porque é um pouco polêmico, porque muitos se utilizam dele para justificar atos de desrespeito e desobediência. Tem gente que diz assim, não, agora também eu não me submeto a nenhuma autoridade. É necessário que os escândalos venham, Jesus disse, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E nós temos visto realmente uma onda de muita apostasia. Nós temos visto pessoas de influências que serviam a Deus, pelo menos, né, nas redes, e de repente se desviam completamente por um caminho do pecado, por um caminho de orgia e libertinagem. E nós precisamos entender que a graça de Deus, e eu amo o que o apóstolo Paulo diz, que não é por conta da graça, desse favor não imerecido, que nós vamos abrir espaço para uma libertinagem. Não, não é isso.
O que nós estamos dizendo aqui para você é por aquilo que Cristo fez, por essa graça que foi entregue a nós. E aí eu gosto do que o pastor Luciano Subirá diz: a graça é um poder capacitador para você obedecer a Deus. A graça é o poder capacitador que te faz ir na contramão deste mundo, na contramão do pecado. Quando eu recebo a salvação, eu recebi a graça, um favor que eu não mereço, porque Ele fez por mim, então eu posso hoje caminhar com Ele, amém? Como diz a palavra, os mandamentos do Senhor não nos são pesados. O jugo é suave, o fardo é leve. Se nós formos até Ele, como o pastor Marcelo também citou: vinde a mim, os cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontra descanso para a sua alma. Quem faz isso é a graça, a partir da salvação, é a confiança de entrar na presença dEle. E esses falsos ensinamentos, trazidos muitas vezes por líderes abusivos, e eu quero que você aprenda a identificar isso, é quando você então tem uma pessoa que quer ser o seu Deus, tem uma pessoa que quer ser o Espírito Santo, e muitas vezes nós permitimos terceirizar a oração. Nós esquecemos que só existe um intermediador entre nós e Deus. Quem é? Jesus Cristo. E nós vamos engolindo tudo aquilo que vai se dizendo, ou na internet, ou nos púlpitos, ou muitas vezes nas rodas de comunhão. E naquele momento eu digo: não, se a pessoa fala é de Deus, eu não sei se é de Deus ou não, mas ele disse que é de Deus, então eu vou receber como de Deus. E naquele momento você muitas vezes percebe líderes, ou muitas vezes aquele crente dentro da igreja que é mais antigo, e às vezes a gente não conhece o fruto, não conhece a pessoa, mas nós vamos recebendo, porque não, tem muito tempo de igreja. E nós não conhecemos a palavra, e recebemos as falsas doutrinas, e aquela pessoa diz: não, você vai casar com fulano. Não, você não pode casar com esse fulano. Você não pode comprar esse carro. Você não pode alugar essa casa. Você não pode viajar. Você não pode fazer isso. E começam a manipular e a dominar a sua vida. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas de uma forma muito clara, que eles estavam dando ouvidos aos falsos ensinamentos e estavam assim sendo pressionados e manipulados. Eles estavam entrando na comunhão dos Gálatas e dizendo: olha, ainda é necessário que vocês se circuncidem, hein? O que é a circuncisão? A circuncisão judaica era quando a gente ainda faz, acho que tem umas mães que ainda circuncidam seus meninos, operação de fimose nos dias de hoje. Mas antigamente era um sinal da aliança que Deus havia feito. E aí eu quero dizer para você, todo o Antigo Testamento aponta para o Novo e aponta para Jesus. Jesus cumpriu toda a lei na cruz do Calvário, amém? Jesus cumpriu toda a lei. E naquele momento, quando os Gálatas foram pressionados por esses falsos ensinamentos, eles estavam dizendo: você precisa fazer algo a mais. Dentro, muitas vezes, de um sistema abusivo, você sempre vai ter alguém que vai dizer para você assim: você tem que fazer algo a mais. Você tem que fazer ou 7 dias, ou 8 dias, ou 10 dias, e se faltar um, e não receber o que você queria, é porque você faltou o último dia. Nós precisamos aprender a entender que quando esse tipo de ensinamento nos é dado, aquela pessoa se torna Deus na nossa vida. E ele diz assim: olha, quando eu orar, vai acontecer. Não aconteceu porque você orou, mas quando eu orar. E aí o sacerdote é colocado numa posição extraordinária. Frases como essa hoje me deixam assim extremamente desconfortável, tipo assim: ora por mim aí, pastora, que você está mais pertinho de Deus. Não fala isso para mim não. Nós precisamos entender que você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, geração eleita. Pare de colocar líderes e pastores em local que Deus não colocou. Nós temos uma alegria tão grande dentro do Manual Batista com essa frase: o sacerdócio de todo crente. O sacerdócio de todo crente, isso é bíblico. Você, salvo por Cristo, está pertinho de Deus, ou deveria estar. Você precisa crer na sua salvação. Você precisa abraçar a cruz que foi entregue por você e para você. Você tem o poder de entrar. O véu do templo se rasgou. Pare de deixar com que homens costurem o véu de novo.
O véu do templo se rasgou e hoje você pode entrar e já estar direto no Santo dos Santos, aonde a presença habita. Os Gálatas davam ouvidos a esses falsos ensinamentos e Cristo se tornou insuficiente. Quando você lê a carta de Gálatas, parece que você consegue sentir a aflição do apóstolo Paulo. Eu sinto a aflição dele. Gente, por favor, ouçam o meu ensinamento. Vocês não foram salvos quando eu vos preguei acerca de Cristo, quando vocês creram na cruz. Por que estão voltando à prática judaizantes? Por que estão tornando a cruz de Cristo insuficiente? Qual que é a consequência, igreja, diante da vivência desses dois fatos na nossa vida? Paulo diz: pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Olha que coisa séria. Quando nós engolimos esse tipo de ensinamento, quando nós vamos aceitando esse tipo de ensinamento, quando nós realmente nos encontramos ali, achando que precisamos ainda fazer algo mais. Eu aceitei Jesus de todo o meu coração, eu me arrependi, eu creio em Cristo, mas eu ainda preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu digo, você precisa rever a sua conversão. Porque nós separamos de Cristo, deixamos de ter a alegria da salvação. Quando eu começo a engolir qualquer coisa fora da palavra, nós começamos então a não ter mais a alegria de viver uma vida cristã em obediência, em alegria a Deus. Porque aquela sensação de que eu nunca sou suficiente, e é uma verdade, eu nunca sou e nunca vou ser suficiente, mas Cristo é. A cruz de Cristo o foi. E é por isso que eu posso ter a alegria da salvação. O pecado nos afasta do Senhor, mas sabe o que é maravilhoso? Quando eu sou salvo por Cristo, eu não vivo mais na prática do pecado. Fui concebida em pecado, essa carne ainda não foi transformada, mas o meu espírito foi recriado segundo a vontade de Deus. E o que é maravilhoso quando somos salvos? Quando pecamos, nós recebemos de Deus o penhor da salvação, que é o seu Espírito, e no momento em que sabemos que pecamos e que erramos, qual é a diferença do salvo? Ele corre para a cruz de Cristo, e ele então confessa o seu pecado, e ao confessar o seu pecado de todo o coração, arrependimento, ele se desvia desse caminho. Pela graça de Deus nós temos essa capacidade, e a Bíblia diz que o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, ele nos perdoa. E no momento que somos perdoados, retomamos esta comunhão com o Senhor. Essa é a diferença do salvo. Mas existem ensinamentos os quais você tem que ficar pagando penitência. Existem ensinamentos que ainda muitas pessoas estão mergulhadas neles, pagando indulgência. E eu não digo só em outras religiões, mas muitas vezes dentro de igrejas evangélicas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós deixamos de viver a verdade para vivermos uma vida cristã de aparência, mas sem essência. Dessa forma nós vamos logo nos desmotivando. Por quê? Porque por conta do cansaço de carregar um peso de uma vida perfeita, muitas vezes sem fraquezas. Sabe qual é o problema de um sacerdote colocado num pedestal e uma igreja que não reconhece o seu sacerdócio como Cristo? É um pastor que logo vai se esgotar e vai se cansar, porque ele precisa ser como Deus para a igreja. Ele não pode ter enfermidade, ele não pode ter problemas na sua casa, e todos nós enfrentamos dificuldades, amém? Como ele mesmo disse, assim como você tem liberdade de pedir oração nesta igreja, eu tenho liberdade de pedir oração para a minha igreja também, amém? Nós precisamos entender isso, porque uma vida a qual eu quero sustentar perfeita, de aparência, uma hora vai me esgotar, porque a Bíblia diz que nós somos fracos. Quem é forte é o nosso Deus. A Bíblia diz, diga ao fraco. Tem gente que diz, eu sou forte. Quem é forte é você? Sou eu? Não, diga ao fraco. Eu e você somos fracos. Quem é forte é o Senhor. Diga ao fraco. Deus está dizendo, diga ao fraco, eu e você, eu sou forte. E porque Ele é forte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não tenha vergonha das suas fraquezas ou vulnerabilidades. Peça oração, amém?
converse com crentes saudáveis, tenha comunhão com pessoas saudáveis, que realmente amam a palavra de Deus e entendem que esse Deus maravilhoso veio nos salvar. Esse Deus maravilhoso veio nos restaurar, amém? Nós abrimos mão da liberdade de Cristo para vivermos escravizados pelos homens também, buscando a aprovação. Agora eu quero abrir um parênteses, a aprovação dos homens e não de Deus, quando nós vivemos dentro desses dois fatos, tanto dos falsos ensinamentos quanto com pessoas abusivas espiritualmente. A gente busca a aprovação dessas pessoas. Só que agora eu quero abrir um parênteses, como eu abri ontem na reunião do Desperta Débora, pelo fato de que eu já vi muito crente também, tá vendo? Paulo diz que ele buscava a aprovação de Deus e não dos homens, por isso que eu não estou nem aí para ninguém. Eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero. Você entendeu errado. É uma distorção, porque Jesus crescia com graça, diante de Deus e diante dos homens. Se eu obedeço à lei de Deus, como diz Pedro, se eu padeço fazendo bem, ok. Mas se eu faço mal e por isso padeço, é justa a minha punição. Agora, se você está buscando agradar ao Senhor, muitas coisas realmente vão ir na contramão deste mundo. Vão ir na contramão de muitos ensinamentos. Por isso Paulo diz, eu não procuro agradar a homens, mas procuro agradar a Deus. Por quê? Porque ele afirmava o que Jesus veio fazer, a obra que Jesus veio fazer. A salvação não é por meio daquilo que vocês praticam segundo a lei, mas é segundo o que Cristo fez na cruz. É essa aprovação que ele buscava de Deus e não dos homens. Entenda, essa é a aprovação. Nós procuramos aprender mais de Deus. Nós precisamos aprender mais do Senhor. Nós precisamos buscar fazer aquilo que agrada a Ele. E isso muitas vezes vai desagradar homens, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso dizer para você que quando nós aprendemos do Senhor, nós precisamos então aprender a viver segundo a vontade dEle. E a salvação traz para nós uma transformação de dentro para fora. De tal forma que nós, dentro desses ensinamentos, por isso que eu falo que é algo muito prejudicial, nós oramos como se nós não dependêssemos de Deus, mas que o próprio Deus dependesse de nós. Porque nós enquadramos Deus dentro daquilo que nós achamos que Ele deveria fazer. Nós criticamos o que Deus faz e achamos que se tivéssemos feito algo a mais, Ele teria feito o que nós queríamos. E aí nós tornamos Deus mais o nosso servo do que o nosso Senhor e Pai. Quando situações acontecem e nós declaramos assim, oh fulano, se você tivesse orado mais, ciclano estaria vivo hoje. O que nós queremos dizer? Que não existe uma soberania no Deus o qual nós decidimos crer? Se você tivesse orado mais, você estaria muito melhor aí no seu negócio. Se você tivesse feito mais. Hoje nós cremos numa soberania inigualável do Senhor. Você precisa fazer tudo o que você pode, sem dúvida nenhuma. Existe a responsabilidade humana e existe a responsabilidade divina. Mas não seja Deus na vida de ninguém. E deixe Deus ser Deus na sua vida. Amém? Eu entendo que aquilo que eu não posso mudar, cabe a mim, em Deus, confiar e aceitar. Entenda que se você foi salvo pelo Criador do universo. Você foi salvo por aquele que tem céus e terra, mar, tudo que neles há em suas mãos. Que tem controle do céu, da terra, do inferno. Aquele que rege todas as coisas. Poderia ser Satanás maior do que Deus? Nunca, jamais. Então por que tornamos muitas vezes Satanás mais poderoso do que o Senhor? Deus nos chamou para sermos livres. E a liberdade está no fato de que fomos salvos por meio da graça de Deus. Pela fé em Jesus e pelo seu sacrifício na cruz. Eu não merecia,
Você não merecia, nós não merecemos. Mas porque Ele se entregou por nós, então Ele nos tornou a justiça de Deus. Somos perdoados, justificados e estamos sendo santificados nele. Por isso o crente precisa rejeitar as obras da carne. Por isso o crente precisa rejeitar quem os impede de correr a sua corrida. Amém? Por esse motivo temos livre acesso ao Pai por meio do seu Filho. Temos a garantia da sua salvação. E nós nos tornamos filhos e herdeiros de Cristo. Eu quero dizer para você nesta manhã, que agora que você sabe quem vos impede, podem ter muitos outros, eu jamais fecharia a caixa aqui, como diz meu marido, mas duas coisas eu quero que você guarde no coração: falsos ensinamentos e pessoas abusivas espiritualmente. Eu nem preciso falar que pessoas que abusam fisicamente é cadeia, é polícia, sai de perto. Mas o espiritual também, abusivo, é prejudicial tanto quanto. E isso muitas vezes vai exigir de você que você saia até fisicamente de lugares aonde você tem sido abusado espiritualmente. Porque feridas feitas muitas vezes por líderes eclesiásticos são tão sérias, porque elas demoram muito para ser curadas quando são curadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, quando ora por um cego na aldeia de Betsaida, ele diz para ele assim, ó, não volte mais para lá. Nós não sabemos o porquê, mas me chama muito a atenção. Jesus curou ele, tirando ele do meio do povoado, e depois diz para ele não voltar. Não sei o porquê, mas eu entendo que quando eu leio a carta de Gálatas, quem vos impediu? Existem lugares que quando começam a nos impedir a continuar a caminhada cristã, correndo com Cristo, é necessário então que venhamos a sair do meio deles. Cabe ao Espírito Santo de Deus lhe dar o discernimento acerca dessa questão. Mas eu sinto que a única coisa que eu creio que o Senhor me deu como recado para compartilhar com vocês, igreja, é: amem a palavra, creiam na palavra, creiam na sua salvação em Cristo Jesus, e não se tornem presas, escravos novamente de homens. Cristo vos libertou para a liberdade, para uma vida plena em salvação, que não consiste nas coisas que você adquire nesta terra, nem nos resultados desta terra, mas o fim da vossa fé é a salvação das vossas almas. Amém? Continue amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor pela graça que nos foi concedida. Porque pela graça somos salvos, pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E Ele diz, eu escolhi a vós, antes da fundação do mundo. E aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo a sua boa vontade, há de dar a mim e a você tudo o que nós precisamos para essa caminhada terrena até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Você pode se colocar de pé? Como eu amo a Tua palavra, Senhor. Como eu amo a Tua palavra. Eu peço a você nesta manhã que ore a Deus. Se você ainda não é salvo, porque ainda não o recebeu como Senhor e Salvador, antes de tudo eu peço a você, se você o quer, coloca nesse momento a sua vida diante do Senhor. E todo ato de conversão começa com arrependimento. Se arrependa nesta manhã dos seus pecados. Ainda que você pense, mas eu sou uma boa pessoa, entenda, nossas atitudes de boa vontade não passam de trapos de imundícia diante de Deus. Sem arrependimento, sem a busca pela santidade, ninguém verá o Senhor. E eu quero dizer para você nesta manhã, não há nada melhor, como cantamos no primeiro louvor, nada melhor do que Deus, do que a presença de Deus, do que a salvação.
Você que é salvo, também convido você nesta manhã a agradecer ao Senhor pela salvação, agradecer ao Senhor pelo sacrifício na cruz do Calvário. A minha maior alegria ao ceiar é quando eu lembro que eu não merecia e não mereço, mas Ele se entregou por mim naquela cruz do Calvário. Ele morreu por mim quando eu ainda era uma pecadora, quando eu ainda o rejeitava. E essa graça, quando nos alcançou, ela foi irresistível, Senhor. Que você não resista a essa graça nesta manhã, que você possa se alegrar com a alegria da salvação, que você possa ser grato, porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Se estamos aqui agora respirando, é porque Ele nos permite. Se estamos aqui agora servindo a Ele, é porque Ele nos escolheu. E Ele nos chamou, nos justificou. É Ele quem nos santifica para aquele grande dia. Ele nos glorificou e vai nos glorificar em um corpo transformado quando Ele vier. É na presença do Senhor, é na presença do Senhor que somos, Deus, restaurados, renovados. Renova as forças daquele, Senhor, que está ferido, daquele que me assiste até mesmo nesse momento e diz: eu não quero mais saber de comunhão de igreja, eu não quero mais saber de servir em nada, eu me encontro tão cansado, eu era tudo mentira, eu era tudo falso. Senhor, quantos, Senhor, se afastaram por causa de falsos ensinamentos, por causa de abusos, ó Deus. Mas a tua palavra diz que aquele que permite a ferida é aquele que a cura. O Senhor, meu Pai, é poderoso para mudar o estado desta pessoa, desde que ela creia como Jó. Há esperança para o ferido, como árvore cortada, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Deus, tua palavra não mudou e jamais mudará. Por isso a minha oração é que cada uma destas pessoas possam, Senhor, sentir o cheiro das águas do teu Espírito nesta manhã, possam ser renovados, restaurados, e que mantenham a sua esperança como uma âncora, como diz a palavra, aonde, ó Deus, as ondas podem lutar contra ela, mas ela está firmada no verdadeiro evangelho, na rocha que não vai permitir com que a casa caia. Que você possa ter esse prazer no Senhor.